Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando uma das reflexões e estudo em um dos livros mais inspiradores de Paulo de Tarso, Filipenses. Ela é uma epístola muito pessoal e afetuosa, refletindo assim o estreito relacionamento entre Paulo e os crentes de Filipenses. Um segundo ponto importante é altamente cristocêntrica, revelando a estreita comunhão entre Paulo e Cristo. Terceiro ponto contém uma das declarações cristológicas mais profundas da Bíblia. Um quarto ponto é preeminentemente a epístola da alegria do Novo Testamento. Quinto ponto, apresenta um modelo de vida cristã dinâmica e resignada, inclusive o viver humilde e como servo. Prosseguir com firmeza para o alvo. Regozijar-se sempre no Senhor. Libertar-se da ansiedade. Contentar-se em todas as circunstâncias. E fazer todas as coisas mediante a potente graça de Cristo. Pare tudo o que você está fazendo e preste atenção. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabiola Ribeiro, de São Paulo, estará conduzindo a leitura do capítulo 1. Em Filipenses 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa
expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho, e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Amém e graças a Deus. Nesta carta de Paulo à igreja em Filipos, ele faz um relatório missionário sobre o andamento do seu trabalho e agradece à igreja pela sua recepção do Evangelho e pelo apoio ativo ao seu ministério. Paulo pregou pela primeira vez em Filipos em sua segunda viagem missionária, em torno de 49 depois de Cristo. Ele escreveu esta carta para a igreja enquanto estava preso em Roma, à espera de comparecer perante o imperador em torno de 60 ou 61 depois de Cristo. De sua prisão domiciliar, ele estava livre para transmitir o Evangelho a todos que vinham a ele. Apesar de ter sido escrito na prisão, todo o livro de Filipenses, no entanto, concentra-se na alegria. A palavra alegria, em todas as suas diversas formas, é usada 16 vezes em toda a carta. Note particularmente no versículo 18, no qual Paulo se alegra com o fato de que o Evangelho estava sendo pregado, apesar de suas circunstâncias adversas. Sou capaz de alegrar-me quando as circunstâncias são desagradáveis. Ou, pior ainda, quando estou sob risco de vida? O que acontece com a minha alegria quando sou acusado falsamente ou perseguido por amor a Cristo, ou ainda sofro por causa do Evangelho? Posso regozijar-me em tais circunstâncias? Para alguns de nós, pode ser mais fácil dizer do que fazer. O exemplo de Paulo demonstra que, apesar das circunstâncias externas poderem prejudicar nossa felicidade completa, mesmo assim, podemos cultivar uma alegria interna. Paulo está dizendo aos membros da igreja para não permitirem ninguém roubar essa alegria interior. Nós também podemos ter a certeza de que, a despeito de tudo que tenhamos que enfrentar hoje, Deus é fiel. Jesus vai completar a obra de salvação que Deus começou em nós. Nós não estamos sozinhos nesta jornada cristã. Que certeza reconfortante! Que possamos dizer como Paulo: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Cristo era o segredo e a fonte da contínua alegria de Paulo. Que Cristo também seja a fonte de nossa alegria, hoje e para sempre. Filipenses,
Precisamos de líderes eclesiásticos que tiram os olhos das coisas materiais para fixá-los nas coisas espirituais. Pois os crentes do presente precisam dos mesmos ensinamentos que os crentes do passado. Nesta carta aos crentes de Filipe, Paulo queria que eles fossem frutíferos na compreensão espiritual rica e profunda, de modo que permanecessem irrepreensíveis até o dia de Cristo. Esse dia será uma ocasião de julgamento das obras dos crentes, quando o Senhor se manifestar e a fidelidade deles for recompensada. Após a saudação dos versículos 1 e 2, temos 3 tópicos no capítulo em questão, conforme apresentamos agora. Primeiro, a ação de graças e oração de Paulo em favor dos crentes. Segundo ponto, as glórias de Cristo, cabeça da igreja. Terceiro e último ponto, o ministério confiado a Paulo. A amizade cristã é uma das ênfases no primeiro capítulo da epístola. Destaco que os relacionamentos humanos não acontecem simplesmente, nem mesmo em Cristo. Devem ser cultivados e mantidos cuidadosamente. Por exemplo, os filipenses faziam tudo para expressar seu amor em Cristo por Paulo. Conservaram abertas as linhas de comunicação. Paulo, por sua vez, fazia o mesmo. Os versículos 20 e 26 oferecem uma mensagem pouco percebida por aqueles que pouco estudam ou apenas leem superficialmente o texto sagrado. Destaco os seguintes pontos. Primeiro, cristãos verdadeiros têm como alvo diário engrandecer a Cristo na vida e na morte, não importa a situação. Segundo ponto, desafios na existência cristã são tão grandes que, no sofrimento, o desejo de estar com Cristo no céu é muito maior que viver ou morrer numa sociedade tão insana. Ponto número 1, o viver é Cristo, mas neste mundo até Cristo sofreu. Ponto número 2, o morrer é lucro, porque repousa até a ressurreição. Ponto número 3, por isso, mais do que viver ou morrer por Cristo, melhor mesmo é ascender aos céus para estar com Cristo. Terceiro, ainda que seja melhor estar no céu, em vez de viver numa sociedade opressora, servos de Deus estão dispostos a influenciar pessoas para Cristo até o dia de seu advento. A esperança do cristão não é morrer. A morte é salário do pecado. Romanos 6, versículo 23. Nunca poderia ser caminho para o céu. O caminho para o céu é uma existência vivida em Cristo. Aleluia, glórias a Deus, glórias a Deus. E no dia de hoje eu destaco 8 versículos para a sua vida. Vamos lá. Alegria. Vamos compreender a mensagem no versículo 4. A alegria é a parte integrante da nossa salvação em Cristo. É paz e prazer interior em Deus Pai, Filho e Espírito Santo e na bênção que flui de nosso relacionamento com eles. Os ensinos bíblicos a respeito da alegria incluem: primeiro, a alegria está associada à salvação que Deus concede em Cristo e com a palavra de Deus. Segundo, a alegria flui de Deus com um dos aspectos do fruto do Espírito. Logo, ela não nos vem automaticamente. Nós a experimentamos somente à medida que permanecemos em Cristo. Nossa alegria se torna maior quando o Espírito Santo nos transmite um profundo senso de presença e do contato com Deus em nossa vida. Jesus ensinou que a plenitude da alegria está intimamente ligada à nossa permanência na Sua palavra, à obediência aos seus mandamentos e à separação do mundo. Terceiro, a alegria como deleite na presença de Deus e nas bênçãos da redenção não pode ser destruídas pela dor, pelo sofrimento, pela fraqueza, nem por circunstâncias difíceis. Tendo por certo isto, preste atenção na mensagem no versículo 6. A confiança de Paulo nos Filipenses baseia-se não somente na boa obra que Deus efetuou neles.
como também no zelo e na abnegação deles em prol da fé. A fidelidade de Deus é uma bênção perene para o crente fiel, mas ela é ineficaz para com aqueles que resistem à sua graça. Vossa caridade aumente em ciência. Preste atenção na mensagem no versículo 9. A caridade se procede de Cristo, deve basear-se na revelação e no conhecimento bíblicos. Primeiro, no Novo Testamento, ciência, no grego epignosis, significa conhecimento espiritual no coração e não simplesmente no intelecto. Trata-se da revelação de Deus concedida experimentalmente, incluindo a comunhão pessoal com Ele e não um simples conhecimento intelectual de fatos a respeito. Segundo, logo, conhecer a palavra de Deus ou conhecer a vontade de Deus subentende um conhecimento que se expressa na comunhão e na obediência, na vida e no andar com Deus. Conhecer a vontade teológica deve ter como objetivo o amor de Deus e o livramento do pecado. Em todo conhecimento significa o crente discernir o que é bom e o que é mal. Sinceros e sem escândalo algum. Preste atenção na mensagem no versículo 10. Sincero significa sem nenhuma mistura do mal. Sem escândalo algum significa inculpável diante de Deus e dos homens. Tal santidade deve ser o alvo supremo de todo crente, tendo em vista a iminente volta de Cristo. Somente com um amor abundante, derramado em nosso coração pelo Espírito Santo e com fidelidade total à Palavra de Deus, é que seremos sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Para a defesa do Evangelho. Preste atenção na mensagem no versículo 16. Deus deu a Paulo a tarefa importante de defender o conteúdo do Evangelho, conforme o termo nas Escrituras. Semelhantemente, todos os crentes são conclamados a defender a verdade bíblica e a resistir àqueles que distorcem a fé. As palavras de Paulo parecem estranhas aos pastores dos nossos dias, que não veem a necessidade de batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Espírito de Jesus Cristo. Preste atenção na mensagem no versículo 19. O Espírito Santo que habita no crente é chamado o Espírito de Jesus Cristo, porque é Cristo quem outorga o Espírito ao crente na sua conversão. E é Ele quem subsequentemente batiza o crente com o Espírito Santo. Esse Espírito é o mesmo que ungiu a Jesus a fim de trazer redenção ao mundo. Morrer é ganho. Preste atenção na mensagem no versículo 21. O verdadeiro crente, vivendo no centro da vontade de Deus, não precisa ter medo da morte. Ele sabe que Deus tem um propósito para o seu viver e que a morte, quando ela vier, é simplesmente o fim da sua missão terrestre e o início de uma vida mais gloriosa com Cristo. No mesmo Espírito. Vamos compreender a mensagem no versículo 27. A verdadeira essência da unidade do Espírito consiste em viver de modo digno, permanecendo firme num só espírito e propósito, combatendo lado a lado como guerreiros pela pregação e defesa do Evangelho, segundo a revelação apostólica, e defendendo juntamente a verdade do Evangelho contra aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Observemos que o Espírito aqui tem sentido de disposição mental, ânimo, zelo, propósito, dedicação, diligência e não o espírito humano em si. Estamos chegando ao final deste primeiro dia e eu trago em destaque o versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. As cartas de Paulo certamente foram escritas sobre divina inspiração e profundo zelo. Com sabedoria do alto, o apóstolo declarou verdades que emanam de cada versículo,
contendo sempre palavras de ânimo e de coragem, mas também de advertência e de correção. Apresentando-se como servo de Cristo, sua postura era uma declaração de que suas palavras possuíam a assinatura de seu mestre. O amor que dedicava às igrejas era puro e intenso. O início da sua epístola aos Filipenses nos mostra o seu real interesse de atingir-lhe em cheio o coração. No entanto, Paulo fez algo que ele não fez em nenhuma de suas cartas às demais igrejas. Ele fez menção especial a duas classes específicas da igreja de Filipos: bispos e diáconos. O conteúdo desta epístola, portanto, foi dirigido especialmente aos líderes daquela igreja, que tinham uma importante lição a aprender. Paulo sabia que a influência de bons líderes fazia a comunidade cristã daquele lugar crescer e se multiplicar, mas também sabia dos riscos que a igreja enfrentaria caso a liderança manifestasse sentimentos mesquinhos e disposição crítica. Para Paulo, era sempre motivo de muita alegria lembrar de seus irmãos e interceder em oração por eles. O fato de que o Evangelho de Cristo estava sendo proclamado e a mensagem avançando aumentava-lhe a expectativa pelo cumprimento da promessa. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. De todas as formas, guiado e orientado pelo Espírito Santo, Paulo procurava anunciar entre as nações a glória do Senhor. Isaías 66, versículo 19. E a esperança em sua segunda vinda. Esta mesma paixão e este mesmo foco deve reger a vida de todo cristão, especialmente daqueles sobre os quais repousa a responsabilidade de liderar. Ser líder não é assumir uma posição de destaque, mas de serviço. E diante de alguns que proclamavam a Cristo por inveja e porfia, por discórdia, insinceramente, Paulo percebeu que a liderança da igreja estava dividida. De um lado, aqueles que pregavam o evangelho por amor, e do outro, os que faziam como uma disputa religiosa. Contudo, a resposta dele frente a este comportamento nos deixou uma lição de grande valor no versículo 18. Então, como devo reagir? Decidi não me preocupar com as motivações deles, confusas, mais ou indiferentes. Cada vez que um deles abre a boca, Cristo é proclamado. Então eu apenas os incentivo. Se ainda que pelos motivos errados, alguns proclamavam a mensagem certa, isso era tudo que importava. Mas Paulo foi além para resgatar também aqueles que julgavam a sua prisão como uma oportunidade de se tornarem pregadores de renome. Tornaram do santo ministério uma competição a fim de alcançar uma popularidade tão maior do que a do apóstolo Paulo. Esta ideia, no entanto, foi a mesma dos irmãos Tiago e João, quando desejaram lugares de destaque no reino de Cristo. Mas a resposta final de Jesus foi: e quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, versículos 27 e 28. A cruz nos revela a perfeita humildade e que Jesus não espera nada menor do que isso da nossa parte. Na verdade, Ele está disposto a concedê-la a todo aquele que, antes de ascender, desceu com os joelhos ao chão, que assumiu uma posição privilegiada não por mérito próprio, mas por eleição divina. O maior dos líderes não é o mais aclamado, e sim o que mais serve conforme o Espírito o conduz. Vivei, pois, acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica,
que a graça de sermos servos de Cristo preencha o nosso coração de amor, aniquilando toda soberba. E que, independente de reconhecimento e honras terrenas, nossa alma tem anseio por ouvir a aprovação divina a nos dizer: vinde benditos de meu Pai. Mateus 25, versículo 24. Pois aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Benditos do Senhor, toda honra e toda glória seja dada a Ele. Amém e graças a Deus. A palavra foi semeada. Toma posse, pratique. Deus está conosco. Shalom.